Olá! O nosso papo hoje é sobre um tema que mexe com a gente, sabe? É algo muito pessoal e, para muita gente, até delicado. Vamos conversar sobre cura, fé e a vontade de Deus. É um assunto que toca fundo nas nossas esperanças e também nas nossas dores. Então, vamos mergulhar juntos nessa reflexão, com cuidado e com base no que a gente encontra na Bíblia. E a gente já começa com aquela pergunta que provavelmente já passou pela cabeça de muita gente, né? Especialmente naqueles momentos difíceis. Se Deus é bom, se Ele pode tudo, por que Ele não cura todo mundo? Essa é uma pergunta super honesta, super válida, e admitir que essa dúvida existe já é o primeiro passo para a gente tentar entender melhor. Sabe aquela ideia que a gente ouve bastante por aí? Aquela que diz que a cura física é um tipo de termômetro da fé. Ou seja, se a pessoa tem fé o suficiente, a cura é garantida. É quase uma obrigação. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Vamos dar uma olhada mais de perto nessa fórmula? Para a gente começar a desembolar isso, a gente precisa entender uma coisa fundamental. A nossa fé e a vontade soberana de Deus não são a mesma coisa. E essa diferença é a chave para a gente desfazer um monte de confusão sobre esse assunto. Olha que interessante o contraste que a gente tem aqui. De um lado, essa ideia de que ficar doente é sinal de pouca fé e que Deus tem a obrigação de curar quem pede. De outro lado, uma perspectiva bem diferente, que reconhece que Deus é soberano. Como diz lá em 1 João capítulo 5, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A parte mais importante aqui é essa, segundo a sua vontade. E essa analogia é perfeita, né? Pensa bem, um pai, uma mãe, que amam de verdade, sabem que dar tudo o que o filho pede nem sempre é a melhor coisa. Às vezes dizer não é o maior ato de amor e de sabedoria. Do mesmo jeito, nosso Pai Celestial está vendo o quadro completo, um quadro que a gente, daqui de baixo, não consegue enxergar. Agora, se doença fosse simplesmente uma questão de ter pouca fé, a gente ia esperar que os heróis da fé da Bíblia fossem todos super saudáveis, imunes a qualquer problema, certo? Mas o que a gente encontra nas Escrituras é justamente o contrário. Vamos ver uns exemplos que quebram completamente essa ideia. Pega o apóstolo Paulo, por exemplo. Ninguém, em sã consciência, duvidaria da fé desse homem. E mesmo assim, ele tinha o que chamava de espinho na carne, uma aflição física. Ele orou, pediu 3 vezes para Deus tirar aquilo. E Deus disse não. A resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, a fraqueza do Paulo virou palco perfeito para a força de Deus brilhar. E não para por aí não, olha isso. O próprio Paulo, que a Bíblia diz que tinha o dom de curar, teve que deixar um companheiro de viagem, o Trófimo, doente para trás. Se a cura fosse algo automático, que dependesse só da fé, por que ele não resolveu isso ali na hora? A realidade, como a gente vê, era bem mais complexa. E o que dizer de Timóteo, o grande discípulo e amigo de Paulo? Ele sofria com problemas de estômago e outras doenças frequentes. E qual foi o conselho do apóstolo? Não foi uma ordem de cura milagrosa, foi um conselho prático, quase medicinal. Isso mostra pra gente que mesmo naquela época, a doença fazia parte da vida, e o milagre não era a solução padrão para tudo. E todos esses exemplos nos levam a um ponto bem importante sobre a frequência dos milagres. Sabe, talvez a nossa expectativa moderna de ver curas acontecendo o tempo todo seja baseada numa leitura um pouco seletiva da história bíblica. Vamos colocar as coisas em perspectiva. Olha, essa linha do tempo aqui é de cair o queixo. Durante os primeiros 2.500 anos da história que a Bíblia conta, que são tipo 2/3 do Antigo Testamento, não existe um único registro de cura física milagrosa, nada. A primeira que aparece é a purificação de Miriam, na época de Moisés. Então o que a gente percebe é que as curas milagrosas não eram a regra, eram a exceção. Aconteciam em momentos muito específicos da história. Outra coisa super importante é entender o contexto. As promessas de saúde que a gente lê no Antigo Testamento, como lá em Deuteronômio, faziam parte de um acordo de uma aliança específica de Deus com a nação de Israel. Não dá pra gente simplesmente pegar essas promessas e aplicar direto na nossa vida hoje sem entender essa diferença. Isso pode criar uma expectativa que não é realista. Ok, então, se as curas eram raras e não era uma garantia para todo mundo, qual era o objetivo delas quando aconteciam? Isso nos leva para a próxima parte da nossa conversa, o porquê por trás dos milagres. As curas que Jesus e os apóstolos fizeram não eram atos de bondade aleatórios. Elas eram chamadas de sinais. Tinham um propósito teológico muito claro. Primeiro, provar que Jesus era o Messias prometido. Segundo, dar ao povo uma pequena amostra de como seria o reino de Deus.
E terceiro, confirmar que a mensagem do Evangelho era verdadeira. O foco não era o nosso conforto pessoal, mas sim revelar o grande plano de Deus. E esse exemplo de João capítulo 5 talvez seja o mais forte de todos. Imagina a cena, uma multidão de gente doente, cega, paralítica, todo mundo reunido ali no tanque de Betesda. Jesus passou no meio de todo mundo e curou um homem, apenas um. Se o objetivo dele fosse simplesmente acabar com as doenças da cidade, ele teria curado todo mundo. Mas o propósito dele era específico, fazer um sinal que apontasse para quem ele era. E tudo isso nos leva ao ponto principal da nossa conversa de hoje. E se nessa nossa busca tão intensa pela cura do corpo, a gente estivesse, sem querer, perdendo de vista a cura mais importante, mais profunda e libertadora que Deus oferece todos os dias? Aqui está o coração da questão. A maior doença da humanidade não é o câncer, não é o problema no coração, é uma doença espiritual. E a maior cura, o maior de todos os milagres, é a transformação de um coração que está longe de Deus em um coração que o ama e o segue. Esse é o milagre que Deus está fazendo hoje, no mundo todo, e ele está disponível para qualquer um. A salvação, essa é a cura definitiva. Ela vai na raiz do problema, que é o pecado, a origem de toda dor e sofrimento que a gente vê no mundo. Uma cura física é maravilhosa, mas ela é temporária. Todos nós um dia vamos partir, mas a cura da alma, que vem com a salvação, essa é eterna. É a bênção mais profunda que alguém pode receber. E a história não termina no sofrimento, viu? A Bíblia nos dá uma esperança maravilhosa, a promessa de que um dia, no novo céu e na nova terra, Deus vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Não vai ter mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. A cura final, completa, total, está garantida para todos que confiam em Cristo. E para a gente fechar, fica essa pergunta para a gente refletir. E se a nossa luta, a nossa enfermidade que não foi curada, não for um sinal de que Deus se esqueceu da gente, mas na verdade for um convite? Um convite para a gente descobrir que o poder dele se manifesta de forma perfeita justamente na nossa fraqueza, e tudo isso para a glória dele. É um pensamento